Nossa mensagem hoje é um Deus que nos chama à missão da educação. O mundo à nossa volta, ele não é neutro, como muitos tentam afirmar. Se você se posiciona para um lado, se você se posiciona para o outro, ou se você fica parado e não quer tomar posição alguma, você já se posicionou. Não há neutralidade nesse mundo. O mundo, ele é um ambiente naturalmente religioso. O ser humano, ele é um ser religioso. O ser humano, ele vive a partir de crenças. Você vive a partir daquilo que você acredita, mesmo que você diga que não acredita em nada, isso já é uma crença. Crer que não existe nada já é uma fé, porque você não tem como provar que nada existe. Crer na existência de Deus também é fé. Então o ser humano, ele é um ser naturalmente religioso. Nós somos religiosos. A grande questão é: quem domina a fé da maioria das pessoas? O que a maioria dos seres humanos creem? E de que forma o nosso mundo vive a partir dessa fé que o mundo tem, mesmo que não seja a fé cristã? E nós cristãos, como nós temos sido educados, ou como nós temos educado os nossos filhos? É necessário nós entendermos que a educação, ela não é simplesmente um processo estudantil. Reduzir a educação à escola é um reducionismo que não é bíblico e não retrata a realidade das coisas. A educação é o processo de formação de um ser humano. E o ser humano é um ser religioso, é um adorador. O ser humano, ele adora algo. Se o ser humano decidir não adorar nada, ele pelo menos adora a si mesmo, por decidir assim. Então é necessário nós entendermos que a educação é o processo de formação humana. E o processo de formação humana não se resume à escola. O processo de formação humana se resume a tudo aquilo que influencia o ser humano a ser quem ele é. A cultura, a família, os governos, as mídias, tudo aquilo que está à nossa volta, todas as ideias que estão à nossa volta, elas estão de alguma forma nos educando, formando o nosso imaginário, formando o nosso caráter, moldando os nossos pensamentos. Então não se engane, a verdadeira batalha espiritual, ela ocorre no campo das ideias, pois são as ideias que conseguem cooptar os corações. É no campo das ideias que as batalhas acontecem, pois são as ideias que seduzem os corações. Então a verdadeira batalha espiritual não é aquela de uma maldição que caiu sobre você, de que alguém fez um trabalho de alguma coisa e você está preso, está amaldiçoado, ou não é isso. A batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, ela acontece no campo das ideias que dominam corações. Deus criou o ser humano para ser formado a partir da visão de mundo do Criador. Deus criou todas as coisas e nos deu todas as coisas, para que nós vivêssemos no mundo criado por Deus, debaixo das regras de Deus, experimentando a bondade de Deus.
No entanto, o pecado, que foi aquela decisão humana de ser autônomo, de pegar a bola dada por Deus e levar para casa e dizer: não, agora a bola é minha, eu brinco do jeito que eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser. Foi essa decisão humana de seguir seu próprio rumo, de seguir seu próprio coração, que fez o pecado entrar no mundo. E hoje, segundo o livro de Romanos, capítulo 1, nós adoramos mais a criatura do que o Criador, e isso corrompe a nossa mente e o nosso coração. Eu quero aqui, juntos, que nós venhamos a refletir sobre essa batalha espiritual, que ocorre o tempo inteiro ao nosso redor, e que muitas vezes nós estamos negligenciando como famílias, como pais, muitas vezes como igreja. E por isso a gente precisa despertar os nossos olhos para essa verdade, para essa realidade. E entender que quando algumas pessoas dizem: não, mas meu filho, ele caminhava na igreja, ele era uma pessoa tão envolvida, mas ele entrou na faculdade e perdeu a fé. Na realidade, seu filho nunca teve fé. Na realidade, ele vivia uma religiosidade vazia e superficial. E quando as ideias da batalha espiritual, do campo das ideias, dominaram o coração dele, ele simplesmente revelou aquilo que já havia em sua alma. E nós precisamos despertar para isso. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas nós não podemos colocar nossos filhos em uma bolha. Mas aí é que está, meu querido irmão. Você vai dar comida estragada para o seu filho esperando ele ficar mais forte? Ah, é a vitamina S. Então eu vou pegar comida de lixo, dar para ele, porque aí o organismo dele vai ficar mais forte para enfrentar as intempéries do mundo. Se o seu filho está em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da alma, desenvolvimento do coração, desenvolvimento da mente, ele precisa ser formado dentro de boas condições alimentares, de boas ideias, de ideias que vão construir caráter, valores. E não você dizer: para que não deixar meu filho numa bolha, eu vou então colocar ele para comer lixo e vou esperar que ele não tenha uma dor de barriga. Isso é a coisa mais louca, mais ilógica que alguém pode pensar. Para ensinar meu filho sobre o perigo da criminalidade, eu vou contratar uns traficantes para dar uma surra nele na praça, porque assim ele vai aprender os perigos do mundo. Você faria isso? E por que quando nós pensamos em educação, nós entregamos os nossos filhos às séries, aos filmes, às ideologias, às escolas, aos meios que vão simplesmente dominar a mente deles, e a gente está tudo bem, como se, não, meu filho não vai ter uma dor de barriga. Por isso a gente vai pensar que a nossa responsabilidade como pais, de criar os nossos filhos no caminho do Senhor, não é uma questão meramente de opinião particular, mas era uma questão das Escrituras. Vamos então abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 1. O que é o ser humano? Primeiro passo para você entender o que é o ser humano. Porque se você perguntar para Freud o que é o ser humano, ele vai dizer. Para Darwin, ele vai dizer. Para política, ele vai dizer. Para filosofia, eles vão dizer. Para o mundo do direito vai dizer e definir o que é o ser humano. Se eu perguntar aqui para muitas pessoas, cada um vai dizer uma coisa sobre o que é o ser humano. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Mas eu pergunto a você: o que é o ser humano? O que o seu filho aprendeu sobre o que é o ser humano? Porque saber o que você é o ponto de partida para viver uma vida correta. Gênesis 1, verso 26, é quando a Bíblia nos descreve o que é o ser humano. No verso 26, Deus disse:
façamos, a Trindade está dialogando aqui, o Pai, o Filho e o Espírito estão conversando aqui. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. O Salmo 8 diz que Deus criou o ser humano e deu a honra de que toda a criação estivesse submissa ao ser humano. O Salmo 8 diz que Deus coroou de honra e glória o ser humano. O problema é que o ser humano se perdeu. Mas nós não somos animais evoluídos. Nós não somos uma espécime de macaco que avançou e evoluiu e desenvolveu novas habilidades e agora somos o que somos. Não, essa é uma visão evolucionista, não cientificamente comprovada. É nada mais que uma teoria que nunca, jamais se comprovou. Faz parte do senso, da observação, eu acho interessante e parecido, mas não reflete a realidade, porque é apenas mais uma teoria. E o que a Bíblia nos expressa então? Nos expressa que nós, apesar de termos uma biologia e mecanismos biológicos semelhantes aos mecanismos da biologia dos animais, mas nós não somos animais evoluídos. Nós somos seres criados à imagem de Deus. E o que é imagem? Imagem significa aquilo que reflete algo ou alguém, mas que não é a coisa exata. Se eu pegar uma fotografia aqui nas minhas mãos, da minha família, e eu disser para você, esta é minha família, você poderia até aceitar, porque é natural a gente dizer isso. Mas alguém poderia dizer, que cara estranho, ele está com um pedaço de papel na mão, dizendo que aquele pedaço de papel é a família dele. Não, meu querido, é a imagem da minha família. É um pedaço de papel pintado de tal forma que revela a imagem e semelhança da minha família. A minha família está aqui sentada, mas aquele papel representa a imagem. Então nós não somos deuses, nós somos a imagem de Deus. E a imagem sempre tem a ideia de representatividade. Se você for na prefeitura, atrás do gabinete você tem uma foto do Bruno Cunha Lima. Por quê? Porque aquela foto é uma imagem que representa a autoridade sobre aquele órgão ali, sobre aquele local. Aquilo ali não é Bruno, é a imagem dele refletindo e dizendo, essa pessoa é a autoridade sobre esse local. Esse local está sob o governo daquela pessoa. Mas não é o retrato que manda na prefeitura. O retrato só representa, reflete a imagem do representante. Da mesma forma somos nós. Nós não somos deuses, mas fomos colocados no mundo como imagem de Deus. Nós revelamos que esse mundo está debaixo da autoridade de alguém. E esse alguém é aquela imagem que nós representamos. Mas nós somos muito mais do que um pedaço de papel, do que uma fotografia. Nós temos características que revelam criatividade, pois o nosso Deus é criativo. Relacionamentos, pois o nosso Deus é relacional. Moralidade, o nosso Deus é moral. Todos os aspectos do que nós somos revelam que nós não somos meramente animais. Somos imagem de Deus. Colocados na terra para revelar Deus, a criação. Qual é a nossa posição em relação à criação? O texto continua dizendo, tenham domínio sobre, e aí ele vai dar uma sequência de animais. Essa sequência de animais representa a taxonomia, não da biologia, mas a bíblica. Representa aquilo que
diz respeito a todos os tipos de animais que a Bíblia reconhece como sua totalidade, ou seja, o ser humano ele foi criado para ter domínio sobre os animais. Então nós, sendo imagem de Deus, estamos numa posição de domínio sobre os animais. Dominação pressupõe superioridade. Então nós somos superiores aos animais. Por isso que a figura do pai de pet e da mãe de pet é um absurdo. Porque você não pode ser pai e mãe de um ser inferior. Porque ser pai e ser mãe significa discipulado, formação de outro ser semelhante a você. Por isso que Deus é o nosso pai, porque nós somos semelhantes. E Ele nos ensina a ser como Ele. Eu ensino meu filho a ser como eu ensino minha filha a ser como eu não ensino meu cachorro a ser como eu não ensino meu gato a ser como eu. Ser pai de bicho é muito fácil, só é trocar terra, trocar água e tranquilo. Por isso que isso é uma incoerência, é uma inconsistência lógica, é uma incoerência filosófica. Se declarar pai de bicho é nada mais que um movimento egoísta de uma geração egocêntrica. Mas nós dominamos sobre os animais. Então o que é o ser humano? Imagem de Deus. O que é o ser humano? Aquele que domina sobre os animais. Ele continua dizendo, então avançando, no verso 27 então ele diz: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o ser humano se manifesta em dois tipos: o masculino e o feminino. Dois gêneros, masculino e feminino. Só existem dois gêneros para o ser humano: o gênero masculino e o gênero feminino. Ambos, gênero masculino e feminino, ambos são imagem de Deus. O homem, como indivíduo masculino, reflete aspectos da divindade. Quando o homem é masculino, ele está refletindo aspectos da divindade de Deus em sua masculinidade. A mulher, como indivídua, como mulher, refletindo sua feminilidade, está revelando aspectos da divindade na sua feminilidade. Homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. Um não é melhor do que o outro, um não é superior ao outro. O homem não domina sobre a mulher não domina sobre o homem. Eles possuem mesmo valor e dignidade, pois ambos são igualmente imagem e semelhança de Deus. O ser humano possui uma dignidade intrínseca ao ser humano. A condição da dignidade humana é o fato de que nós somos seres com um valor inerente. Esse recipiente aqui possui um valor, mas se eu quebrá-lo, eu sei que ele possui menos valor do que esse aqui. Ele possui um valor. Qual o valor que o ser humano tem? Quantos quilos de ouro vale uma vida humana? Quantas cabeças de boi vale um ser humano? A vida humana possui valor inerente. Isso chama-se dignidade humana. Isso salta desse texto aqui, das Escrituras. Por isso que o único valor que uma vida tem é outra vida. O único valor que uma vida humana tem é outra vida humana. Isso é dito lá na frente em Noé. Uma vida por uma vida. Se alguém matar, será morto. Porque a única forma de equiparar é por meio de outra vida. Porque o valor inerente da vida humana não tem preço, a não ser outra vida humana. A condição então do valor da vida humana é fruto do fato de sermos imagem e semelhança de Deus, e de dominarmos sobre os animais, e de que o homem e a mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. Então, na vida de um homem não vale mais do que a vida de uma mulher. Isso é tão importante, irmãos, essas definições que eu estou dando a vocês, elas são tão sérias, que eu estou trazendo elas aqui para mostrar para você como a educação muda tudo.
Porque se você vê uma mulher sendo espancada na rua, ou uma filmagem de uma mulher sendo espancada na rua, você se revolta, porque aquela vida possui dignidade. Mas na hora que você vê uma mulher igualmente agredindo o seu esposo, as pessoas dão gargalhadas, porque parece que aquela vida masculina não tem o mesmo valor que a vida feminina. E o que se faz muitas vezes nas leis, para tentar combater o fato de que alguns homens canalhas consideram as mulheres objeto e inferiores, esses homens canalhas, por acharem que são donos dessas mulheres, cometem crimes e violências contra elas. E aí a legislação pensa que para resolver o problema, você tem que endurecer mais a pena ao se matar uma mulher do que se matar um homem, porque assim você vai então gerar um certo sentimento e você vai diminuir os atentados contra mulheres. Não, você vai gerar outro problema. Você vai entregar mais dignidade a uma vida do que a outra vida, porque naturalmente a sociedade vai achar que a morte de uma mulher é mais terrível do que a morte de um homem. E aí você está tirando o peso da dignidade masculina. Então, pastor, o que fazer? O que fazer para resolver? Ensinar que a dignidade masculina e feminina possuem o mesmo valor. É julgar o crime feito contra uma mulher com a mesma intensidade que você julgaria o crime feito contra um homem, pois afinal de contas é uma vida humana. O problema é porque a própria sociedade já é corrompida, a própria justiça já falha em seus processos, e aí a gente fica criando mecanismos, e a gente fica redefinindo padrões que as Escrituras já nos ensinou como sociedade. Para que o aborto seja legalizado, é necessário tirar a dignidade do feto. A criança na barriga de uma mulher, ela precisa perder sua dignidade humana. Porque se a criança na barriga de uma mulher é um ser humano, a vida humana tem valor e não pode ser tirada. Mas se eu não chamar mais aquilo ali de ser humano, eu chamar de amontoado de células, eu chamar de um organismo qualquer, e eu tirar dele a imagem de Deus, eu posso matá-lo sem peso na consciência, porque afinal de contas eu não estou matando um ser humano, eu estou matando uma coisa. Vocês estão vendo como a educação e a visão de mundo, ela não é neutra? Você já parou para pensar nessas coisas que eu estou te falando, e chegar nessas conclusões que eu estou te indicando, e entender que muito do cristianismo formou a mentalidade, formou a moralidade, a justiça e a civilização ocidental? O que nós consideramos certo e errado é fruto do que o cristianismo, por meio da educação cristã, construiu no mundo. E hoje nós estamos destruindo os fundamentos sobre os quais a nossa sociedade ela foi construída. E se nós estamos corroendo os fundamentos da dignidade, os fundamentos do valor à vida, os fundamentos da moralidade, que o cristianismo, que a moralidade judaico-cristã trouxe para o mundo, se nós destruirmos esses fundamentos, nós vamos voltar a ser bárbaros, como já estamos nos tornando. Então, meu querido, quando você pega seu filho e entrega para uma escola secular, quando você pega o seu filho e entrega para uma filosofia que desconsidera tudo isso que eu estou lançando aqui, se o seu filho perder o respeito pela vida humana, não estranhe, pois ele foi educado com valores que fazem exatamente isso. Não estranhe. Deus cria o ser humano e põe ele como regente sobre a criação. Olha só o que é que tem no verso 28.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Formem famílias, sejam fecundos, multipliquem-se, pois por meio da multiplicação haverá sujeição da terra. Famílias grandes dominam, famílias pequenas são dominadas. Famílias grandes, olhe para o interior, vá lá para o interiorzão e veja lá aquele povo que tinha seus 20, 25 filhos, todos cuidando da terra. Depois cada um começava a casar com outra família que tinha mais 20, 25, e eles começavam a morar uns perto dos outros, começavam a formar. Em poucos anos você tem uma comunidade de 200, 300, 400 pessoas, todas provenientes de um só, de 2, de 3 casais, porque é assim que se domina a terra, é assim que se sujeita a terra. Por que vocês acham que os muçulmanos têm crescido tanto? Por causa da evangelização? Não! As famílias muçulmanas, eles têm em média 8 filhos por família. A Europa está sendo subjugada. Pela evangelização? Não. Pelas crianças que foram nascidas ali e que hoje já estão crescidas. Enquanto isso, a sociedade ocidental está procurando casar em dupla, no lugar de um homem com uma mulher. E no lugar de ter muitos filhos, se puder, tem casais que têm meio filho, que é o quê? Um pet. E sobrevivem como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque nós nos perdemos da visão do Criador. Tenha domínio, encham e sujeitem a terra e tenham domínio sobre os animais. Deus cria o ser humano e põe ele como regente da criação. No entanto, Deus havia dito para o ser humano que ele deveria sujeitar a terra a partir da adoração a Deus. E como é que o ser humano, ele consegue revelar sua adoração? A partir de que núcleo o ser humano revela sua adoração? Eu adoro o que eu valorizo, eu adoro o que eu acredito, eu adoro o que eu amo. E Deus havia dito ao ser humano que o ser humano não deveria comer do fruto daquela árvore, porque se ele comesse daquele fruto era sinal de que o ser humano não estava mais desejando adorar, submeter-se ao seu Criador, mas criar sua própria realidade, criar seu próprio caminho. E foi isso que o ser humano fez. O ser humano criou seu próprio caminho, o ser humano criou suas próprias ideias, o ser humano criou o seu próprio caminho, e isso trouxe a morte para o mundo, isso trouxe o pecado para o mundo, isso trouxe a destruição. Consequências disso, Gênesis 3, a consequência disso é que em Gênesis 3, no verso 17 a 19, a terra é amaldiçoada. Antes da maldição, nós recebemos uma promessa em Gênesis 3,15, quando ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este quem? A semente, não é a mulher, viu gente? Existe uma heresia católica que diz que esta é a mulher, é Maria. Não. Este descendente, o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente, não é a mulher que pisa. Mas lá em Apocalipse, ali é outra situação, não tem nada a ver com isso aqui. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, que foi o que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. No verso 17, nós temos então a maldição sobre a terra. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então o trabalho se tornará trabalhoso,
Essa é a condição de maldição sobre a terra. O trabalho não será algo meramente prazeroso, mas trará problemas. Você vai tentar produzir, e aquilo que você tenta produzir vai se levantar para não te permitir produzir com alegria, para não te permitir produzir o suficiente. A terra vai se tornar um lugar danoso à vida humana, vai se tornar um local perigoso à vida humana, um local que vai lutar contra a vida humana. E então o ser humano vai entrar nessa batalha com a terra para tirar dela o seu sustento. A terra vai reagir no verso 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O ser humano vai entrar numa batalha com a terra. A gente vai brigar com a terra, vai tentar obter dela o nosso sustento, e ela vai tentar nos destruir. Olha aqueles programas de sobrevivência. A pessoa entra bem gordinho de um lado e sai só o esqueleto do outro, porque ela tentou sobreviver dentro de uma floresta, um ambiente extremamente nocivo à vida humana. Se o ser humano não dominar a terra, não sujeitar, se nós não fizéssemos isso aqui, nós estaríamos num ambiente de calor, num ambiente estressante. Mas nós sujeitamos a terra, dominamos ela, e nós estamos aqui em um ambiente confortável. Mas o mundo à nossa volta continua lutando para que esse ar-condicionado pare de funcionar, para que essas cadeiras se deteriorem e quebrem, para que esse piso precise de manutenção, porque nós construímos, mantemos, mas a terra continua se levantando contra a nossa construção, o nosso avanço. O salitre que tem aqui, a necessidade de pintura, a necessidade de todo mês pagar uma energia elétrica, a necessidade que você tem de sempre estar mantendo a sua vida, se alimentando todo dia. Só que você vai lutar a vida toda, e você vai começar a envelhecer, você vai começar a cansar, o trabalho vai ficar cada vez mais difícil, o mundo vai dominar cada vez mais a sua saúde, até o ponto que você vai envelhecer, e nessa guerra de sobrevivência contra a terra, quem vai vencer é a terra, e ela vai devorar você no final. Você vai voltar para o pó, porque de lá você veio. Essa é a condição que nós vivemos agora. Diante dessa condição, então, quando o verso 19 diz que nós voltaremos ao pó, é nessa condição então que Adão e Eva dão continuidade à sua vida agora fora da presença de Deus. Eles são expulsos do jardim, e então nós temos a história de Caim e Abel, onde Caim mata Abel. Caim é amaldiçoado, Caim foge da presença de Deus, e ele funda uma cidade, ele cria uma cidade. Nessa cidade ele redefine a lei, ele se define como soberano sobre aquela cidade, os seus descendentes fazem isso, e no meio da corrupção, no meio de um mundo corrompido e perdido, de um mundo longe do seu Criador, de um mundo entregue à maldade, Deus contempla uma família, a família de Noé, e chama aquela família, para que aquela família faça parte do plano de resgate. Vamos então para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 diz assim, 6:1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está percebendo que a maldade humana, ela se multiplica. Deus está vendo que a maldade se multiplica. O Espírito Santo de Deus busca convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, chamar o ser humano a uma mudança de atitude,
chamar o ser humano a voltar a ser adorador do Senhor. Mas o ser humano continua rebelde, continua não se submetendo ao seu Criador. É diante dessa condição que Deus decide: eu não vou ficar contendendo com o ser humano para sempre. Eu vou dar a ele um tempo de vida e depois disso, acabou a chance dele. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Então o Espírito Santo de Deus vai tentando, buscando, falando, comunicando, mas o ser humano não se submete, até o ponto em que o Senhor cessa a sua batalha com o ser humano. O texto então continua no verso 5, vamos para o verso 5 do capítulo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Eu estava hoje conversando com meus filhos e a gente escutando umas músicas antigas. Eu dizendo, ó, essa música aqui, mostrando para eles umas músicas antigas. Músicas brasileiras, poesias belíssimas. Uma delas era aquela, na festa dos seus 15 anos. Não sei se vocês já devem ter ouvido essa música. Conta a história de um rapaz, na festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita. Depois eu conto mais. A história dessa música conta um rapaz apaixonado por uma moça e que é convidado para a festa dela, mas o rapaz é pobre e a moça é rica. E na festa de 15 anos ele fica se sentindo um peixe fora d'água. E lá na musiquinha mostrando ele, vendo ela dançando com outras pessoas, feliz, sorridente, e ele olhando e triste, né? Porque ele gostava dela. E ele sai triste para o jardim, e a música termina com ela indo ao encontro dele e dançando ao luar com o amor de sua vida. Que história linda, não é? Musiquinha muito bonitinha, uma letrinha muito bonitinha. Procure esse tipo de música na cultura popular de hoje. Procure esse tipo de beleza, procure esse tipo de poesia nas músicas atuais. Você não encontra mais. Porque a maldade humana tem se multiplicado. O que se tem é música sobre sexo, sobre depravação, sobre traição. Uma vez um jovem perguntou, pastor, eu escutar um pagodezinho, tá tudo... Pagode não, pagode ainda é das antigas, né? Ainda tinha umas poesias ali. Mas é música sertaneja. Aí falou lá uma dupla lá, dessas duplas de hoje em dia. Eu disse, meu amigo, você vai achar ainda alguma música boa nessas duplas? Aí eu fui olhar uma música, eu digo, meu Deus, cada lixo, um lixo pior do que o outro. Aí eu digo, como é que o jovem vai perder o tempo dele ouvindo um lixo? Cheio de músicas, aí tem ali uma música aqui, outra ali, mas normalmente é um romance no qual o cara está traindo alguém, o cara está levando chifre, o cara está, normalmente é assim, é depravação, é maldade, é perversidade. E isso está generalizado. Não é uma coisa que você possa ver aqui e ali. Irmãos, antigamente, eu digo antigamente, eu não sou tão velho não, mas eu já posso dizer antigamente em algumas coisas. Eu quando era criança, eu lembro meus pais conversando, e aí na rua que a gente estava, dizia assim, fulano de tal é cabra ruim, viu? O filho dele é cabra safado, cabra ruim. Rapaz, o bicho até já foi preso. Aí você tinha na rua o cara ruim. Na rua tinha o cabra safado. O cabra safado da rua. Era assim. Hoje você conta o cabra honesto da rua. É o contrário. A maioria das pessoas, elas são mentirosas, elas enganam. Se aqui você já teve problema com o vizinho, você está entendendo o que eu estou dizendo. É impressionante. Elas se traem, elas se enganam, e é a coisa mais normal e mais comum do mundo hoje. Deus viu que a maldade do coração humano era ruim, e aqui, gente, é pior do que hoje, viu? Isso aqui é pior do que hoje, que levou Deus ao dilúvio. Então, esse cenário aqui de Noé era pior do que o que a gente vive hoje. Então, Deus viu
que o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também todos os animais, os seres que rastejam as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Porém havia pelo menos um único homem na face da terra que temia a Deus. O cenário aqui era terrível. Noé então constrói a arca por chamado divino. Dizem que Noé foi o pior pregador que já se levantou sobre a face do planeta Terra, porque Noé passou 100 anos construindo a arca e pregando salvação, mas ninguém se converteu, só os filhos dele e as noras. Então ele foi o pior pregador, porque o cara pregar 100 anos e não se converter uma alma. Imagina que batalha, o cara sozinho durante 100 anos, lutando. Você se acha sozinho na sua casa, na sua família? Você não sabe o que é que Noé passou. Pelo menos aqui a gente ainda diz que um outro aqui a gente é crente, né? Pelo menos a gente pode conversar. Noé não tinha nem com quem conversar. Noé ouvia zombaria, desconfiança, e ele trabalhou para salvar a sua família. Foram 100 anos lutando para salvar a sua família, porque a minha responsabilidade não é salvar você não. Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha família. Deus achou a graça de Deus na vida de Sem, Cã e Jafé, que eram filhos de Noé. A graça de Deus era terem nascidos filhos de Noé. Era a graça de Deus na vida deles. Então você jovem, que nasceu num lar cristão, é graça de Deus sobre você. Ter um pai crente, ter uma mãe crente, é graça de Deus sobre a sua vida. Então saiba honrar seus pais, saiba valorizar seus pais. Deus então escolheu Noé. Noé construiu a arca, passou-se o dilúvio. Deus então traz o ser humano novamente para a terra seca. E o ser humano faz o que? Gênesis 9, verso 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Olha que interessante, Deus repete para Noé, baixa as águas do dilúvio. Noé e os 3 filhos estão em terra seca. Deus ordena para eles: multipliquem-se, espalhem-se, formem famílias. Deus repete a mesma ordem anterior. Vocês estão vendo que Deus chama você a formar família? Deus chama você a uma missão? Por isso que família é tão atacada, porque Deus usa a família como a escola da formação humana. É na família que as dores mais profundas acontecem no nosso coração, mas também as alegrias mais duradouras ocorrem nas famílias. Deus então pede que Noé e seus filhos multipliquem-se para encher a terra. Aí o ser humano faz o que depois de um tempo? Olha agora o verso 9. Não, o capítulo 11, olha para o capítulo 11. Verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e só uma maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície da terra do Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e nos tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Entenda que a Torre de Babel é um ato direto do ser humano contra a ordem divina. Deus está dizendo: espalhem-se. Aí eles dizem: não, vamos construir uma torre, uma cidade tão poderosa, tão grandiosa, que nós não vamos obedecer o mandato divino de se espalhar pela terra. O ser humano usa a tecnologia. Vamos fazer tijolos melhores, vamos construir com materiais melhores, vamos aprimorar nossa tecnologia para que a gente possa se unir em torno de um projeto de poder, no qual nós façamos a nossa vontade, o nosso nome, e não o nome do Senhor, e não a vontade de Deus. Mais uma vez o ser humano se rebelando contra o seu Criador. Até que nesse meio, quando Deus então separa-os por meio das línguas,
Deus então escolhe um homem. Gênesis 12. Gênesis 12, do verso 1 diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: Abraão, me obedeça, de você farei uma nação, e dessa nação virá um Salvador. Esse Salvador abençoará todas as famílias da terra. Deus está dizendo que o seu plano é abençoar famílias. Deus sempre tem os seus olhos voltados para as famílias. Deus tem um chamado para as famílias. Deus chamou Abraão e sua família. Abraão então obedeceu a Deus. É a partir de Abraão que nós vemos a figura de Isaac, depois Jacó, depois os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, juntamente com suas famílias, vão para o Egito. Do Egito são escravizados, são libertos por meio de Moisés e conduzidos ao deserto. Deus então inicia o projeto de formação de uma nação. Deus, para formar a nação, Ele primeiro dá a Constituição Federal dela. Essa Constituição, ela se inicia com 10 mandamentos. E depois Moisés escreve mais 625 tópicos que se refletem em 10 mandamentos. A Constituição Federal da nação começa a vigorar por meio da aliança do Monte Sinai. A velha aliança promulga então os mandamentos que é a Constituição Federal da nação de Israel, pois Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma nação, e ele fez essa nação, porque essa nação seria o berço do Messias, que abençoaria as nações. Então Deus chamou essa nação e deu a ela a Constituição Federal da nação de Israel, o que a gente conhece como os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 4. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer alcançar o mundo. Deus quer mostrar para o mundo que Ele é a solução. Deus quer mostrar ao mundo que o mundo precisa adorá-lo. O mundo precisa submeter-se ao Criador, porque o mundo só terá solução submisso ao seu Criador. E o que é que Deus vai fazer para alcançar o mundo? Deus vai testemunhar sobre ele, fazendo o seu povo ser imagem dele. Quando o povo de Deus vive como Deus, o povo de Deus revela a imagem de Deus. Quando você vive como povo de Deus, você revela a imagem de Deus para o mundo. Como isso acontece? Deuteronômio capítulo 4, olha o verso 5, Deuteronômio 4, verso 5: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, Moisés dizendo, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Moisés está dizendo para eles o seguinte: vocês vão entrar na terra prometida, e essa terra vai ser a casa de vocês. É de lá que vocês serão a nação que testemunhará ao mundo o Senhor Deus. Então eu tenho ensinado a vocês os estatutos, eu tenho ensinado a você as leis, eu tenho ensinado a vocês sobre Deus, para que quando vocês entrarem na terra, vocês vivam como Deus manda que vocês vivam. É isso que ele está dizendo. Verso 6: portanto,
guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Os povos vizinhos verão o meu povo, verão a sabedoria do meu povo, verão a vida do meu povo, verão o estilo de vida do meu povo, e olharão e dirão: que povo sábio, que povo inteligente, que povo diferente. Deus quer que o seu povo viva segundo a sua lei, segundo a sua palavra, para que esse povo reflita a imagem de Deus, e os povos vizinhos olhem e digam: que povo sábio. Por que esse povo é assim? E aí o texto continua: pois que grande nação há que tenham deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Pais, contem aos seus filhos, contem aos seus netos a respeito da sabedoria de Deus. Ensine eles a viverem uma vida correta, uma vida justa, uma vida santa, porque se você fizer isso, o povo do mundo olhará para nós e dirá: que povo inteligente, que povo sábio, que povo diferente é esse. Por que eles são assim? Porque existe um Deus que é chegado a eles. Você tem feito isso com seus filhos? Você tem vivido uma vida, sua família tem vivido uma vida que reflete para esse mundo? E hoje, na tua rua, você é o cara honesto, porque é crente? Ou é mais um desses crentes que diz: né, aquele ali crente, vixe, crente, aquele que é o que mais tem hoje em dia? Temos vivido dessa forma? Porque o chamado de Deus é esse, de maneira muito clara. Agora vamos para Deuteronômio 6. Aí Deus diz como é que esse processo deve acontecer, como é que a formação da imagem de Deus deve acontecer na vida do povo. Acontece por meio da educação. Como é que a educação acontece? Deuteronômio 6, verso 1 ao 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Torne a palavra constante na sua vida e na sua casa. Faça os seus filhos ouvirem a palavra de Deus quando estiverem andando no caminho, quando estiverem indo deitar, quando estiverem se levantando, quando passarem pela porta, quando entrarem na porta da casa, que eles contemplem, que eles escutem, que eles vejam, que eles sejam lembrados, que eles sejam ensinados constantemente a respeito da palavra de Deus. Mas o que é que nós fazemos? Só fazemos isso no domingo, quando trazemos os nossos filhos para a igreja e entregamos na escola dominical. Durante a semana,
4 horas por dia, entregamos os nossos filhos a professores incrédulos, que não falam da palavra de Deus, não ensinam os caminhos do Senhor, falam sobre coisas seculares, ensinam que a gente veio do macaco, faz uma série de comparações, ideologias e coisas que cada vez mais têm ficado pior e mais terríveis e mais escandalosas, e nossos filhos voltam para casa e nós entregamos um tablet na mão dos nossos filhos, nós entregamos um celular na mão deles, nós ligamos a TV e dizemos: fica aí, menino, até dormir. E no outro dia repetimos o processo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vem para a igreja, e nós esperamos que no fim os nossos filhos tenham a imagem de Deus em seus corações. Jamais, jamais isso vai acontecer. Essa é a nossa responsabilidade. Ah, pastor, isso é coisa de Israel. Vamos agora para Mateus capítulo 5. O Espírito de Deus, o desejo do Senhor permanece o mesmo, sendo Israel ou sendo igreja. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim, Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na sua casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você está vendo que o desejo de Deus é o mesmo? Você é a vitrine de Deus. Sua família é a vitrine de Deus. Você, no seu trabalho, a forma como você é empregado, é a vitrine de Deus. Você não foi chamado para simplesmente receber de Deus e dizer: venha até mim, Senhor. Não, você foi chamado para servir como imagem de Deus. Onde você estiver, você precisa refletir o caráter do Criador. Que pena, irmãos, que a sociedade está experimentando uma feiura. A beleza, a arte, a justiça, a bondade estão se perdendo. As coisas estão deixando de ser bonitas, elas estão ficando coisas frias e quadradas. A modernidade está tornando as coisas feias. A poesia já não existe mais nas músicas. Hoje em dia uma música faz sucesso com 2 notas. E pronto, aí fica lá, só isso. E o povo lá, rebolando e dançando, rebolando e dançando, rebolando e dançando. É só isso. A música empobreceu, a arte empobreceu, os filmes empobreceram, as poesias empobreceram, as histórias empobreceram. O mundo está feio, o mundo está perdido, o mundo se perdeu, porque a beleza do Criador foi desprezada. Mas por que no passado havia isso? Porque o cristianismo trouxe a beleza, a justiça, a bondade, a verdade. As maiores mentes que já se levantaram sobre esse mundo eram homens que receberam a educação cristã em seus corações, que tinham famílias cristãs, que tinham pais cristãos, que educavam. E eu quero que você entenda que eu não estou me referindo à escola, eu estou me referindo ao que o seu filho faz em casa. O quanto você, como pai, faz parte do processo de educação dos seus filhos, formando a mente, formando o coração do seu filho, para que ele contemple beleza, para que ele veja graça, para que ele queira escrever uma música, para que ele queira pintar um quadro, para que ele queira criar um brinquedo.
inventar um mecanismo de papelão, para que ele queira usar a criatividade, para que ele queira sair das telas, para que ele queira deixar de ouvir lixo, para que ele queira cada vez mais compreender que a alma dele precisa de beleza, precisa de bondade, precisa de justiça, precisa de verdade, precisa de enriquecimento. Meus irmãos, se você educar seus filhos fora do processo mundano, você vai criar gênios. E aí você vai dizer: ai, por que meu filho é um gênio? Porque ele simplesmente não é alguém que foi criado por essa geração feia, burra, incapaz. A gente amanhã vai ter a escola de música aqui, o Solidel, a gente vai ter o recital. Que pena que os pais, a maioria, não investem em ensinar seus filhos música. Eu tenho convicção que essas crianças que estão aprendendo música aqui nunca vão escutar o Wesley Safadão. Eles vão ter coceira nos ouvidos quando eles verem certos lixos culturais que estão aí. Eles vão ver beleza, eles vão ver graça, eles vão conseguir ser capazes de desenvolver coisas, eles vão escrever músicas, eles vão criar melodias, eles vão ter a mente que o Criador quer que o ser humano tenha, e que o ser humano perdeu, e que nós temos perdido. Vamos lá para Efésios capítulo 6, para a gente fechar. Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Pais, isso não é uma opção, isso é uma ordem. Você precisa criar seu filho no Senhor. Você precisa educá-lo para que ele possa desenvolver a mente de Cristo. Irmãos, por que isso é uma batalha? Eu tenho feito esse trabalho aqui na igreja já há anos, trabalho com famílias. A gente tem colhido frutos, né? Os jovens aí estão animados, estão tendo muitos filhos, graças a Deus. A gente já combateu a visão mundana que se tinha. Ah, não, né? E aí, vai ser quando que vem um menininho? Deus me livre, menininho. Tinha jovem que pensava que tinha que viajar o mundo todo como casal, fazer 300 mil, conhecer 300 mil países, aí depois os filhos são um projeto de fim de feira. Quando tiver velho, cansado e acabado, e já tiver curtido um bocado, igual eu vou ter a menina agora. Essa é a visão mundana. Mas a visão cristã é: filhos são bênçãos do Senhor, são flechas. Feliz é o homem que enche sua aljava. Essa é a visão cristã. A seita muçulmana está dominando o mundo, multiplicando. Os cristãos estão perdendo porque estão virando pai de pet. Nós perdemos completamente a visão. E a nossa batalha tem sido despertar a visão bíblica de famílias. Entender que igreja saudável vem de famílias saudáveis. Famílias saudáveis se dá por meio de pais preocupados com a educação dos seus filhos. E mais uma vez, quando eu falo educação, pelo amor de Deus, não pense em escola. Arranca isso da tua cabeça. Isso foi a ideologia socialista, esquerdista, que botou isso na cabeça do brasileiro, que a responsabilidade da educação é da escola. Gente, isso é ideologia. A escola, ela não educa, a escola, ela informa. A educação se dá no seio familiar. Por isso que nós estamos experimentando o que já a gente está experimentando, porque as famílias deixaram de educar seus filhos e entregaram para as escolas. E nem a escola educa porque não é capaz, e nem os pais educam porque acham, porque foram ideologizados de que a escola está educando meu filho. Converse.
Pergunta a alguns pais aqui quanto palavrão o menino sabia antes de entrar na escola e quanto é que ele aprende depois. Quanta coisa você tem que ficar combatendo dentro de casa, porque seu filho estava seguro, e que você botou na escola, ele começou a aprender meio mundo de coisa, porque os professores não estão interessados na vida espiritual do seu filho. É só em cumprir a grade curricular e mandar o menino para casa. E se o menino não cumprir a nota, o governo manda dar a nota para ele, para passar ele automaticamente, porque ele não pode ser reprovado, senão ele fica frustrado. E aí você diz: meu filho está sendo educado. Conversa, mentira. Você precisa despertar para a educação do seu filho. Você é responsável pela educação do seu filho. Diante dessa realidade, há alguns anos atrás, eu pensava assim: beleza, a gente vai, mas a gente precisa dar uma alternativa para os nossos irmãos. E aí você começava a olhar assim, dizendo: meu Deus, que alternativa? Aí foi quando eu comecei a pensar, eu digo: rapaz, será que o homeschooling é uma alternativa? Eu digo: não, acho que não. Eu pensava também na minha filha, né, na menor. Esses aqui já estão maiorzinhos. E aí foi quando a gente pensou e disse: não, vamos investir numa missão educacional, vamos criar uma missão educacional para dar uma ferramenta. Não é para educar as crianças no lugar dos pais. É exatamente isso que a gente combate. Os pais do instituto, eles entendem que eles estão participando da educação dos seus filhos, estão sendo chamados à educação. A escola não está educando os meninos no lugar dos pais. Não é essa a missão, senão a gente está sendo antibíblico. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que o que a gente está fazendo não é simplesmente uma escola. A gente está fazendo uma instituição, uma missão. A gente está querendo oferecer algo para as famílias que se preocupam, que querem de alguma forma oferecer, querem de alguma forma ser auxiliadas nesse processo. E a gente tem tentado oferecer esse auxílio às famílias, naquilo que a gente pode fazer. Pastor, mas eu não tenho condição, mas eu não vou fazer, mas eu não vou colocar, então quer dizer, meu filho não vai estudar nessa escola. Mas na escola que você está, você tem pelo menos olhado o material didático do seu filho? Você tem pelo menos conversado com o seu filho para saber quais são os amigos que ele tem na escola? Você tem tentado pegar, talvez, o histórico de filmes que seu filho assistiu na Netflix? Você tem feito pelo menos esse trabalho, meu irmão? Essa é sua responsabilidade. Essa é nossa responsabilidade. É sermos instrumentos de Deus para formar essa geração que o mundo vai olhar e vai dizer: que povo sábio e inteligente é esse, senão o povo de Deus. Os nossos filhos precisam ser diferentes, estando na Charles Spurgeon ou estando na escola que o seu filho está. Estando em qualquer lugar, o seu filho tem que ser diferente. Ele precisa ser diferente dos outros. Isso é sinal de que você está educando bem seu filho. Mas se ele tem a aparência de Zé Droguinha igual aos outros, você está falhando na educação do seu filho. Você está falhando. O mundo está educando seu filho, não é você que está educando. E um dia, quando seu filho se tornar adolescente e ele começar a engrossar o cangote, você vai se surpreender e vai dizer: meu Deus, onde foi que eu errei? E eu estou dizendo para você onde foi que você errou. Você não participou da educação do seu filho. Participe, se esforce, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Que Deus nos ajude, irmãos, a despertarmos nesse sentido.